Mar de sabedoria. Você está lendo a Bíblia errado. Como usar a palavra de Deus nos problemas do dia a dia? E se a resposta para o seu maior problema já estivesse escrita há mais de 2000 anos e você tivesse passado os olhos por ela sem perceber? Não estou falando de religião. Não estou falando de tradição, de costume ou de ritual de domingo. Estou falando de uma conversa real, profunda e transformadora, que Deus quer ter com você e que a maioria das pessoas nunca teve, mesmo lendo a Bíblia a vida inteira. Você já abriu a Bíblia, leu alguns versículos, fechou o livro e sentiu que absolutamente nada tinha mudado, que as palavras eram bonitas, mas que não chegaram até onde dói de verdade. Isso não é falta de fé, isso não é fraqueza espiritual. Isso é sinal claro de que ninguém jamais te ensinou a forma correta de ler esse livro. E é exatamente isso que muda hoje. Fica até o final desse vídeo, porque o que você vai aprender aqui vai transformar completamente a sua relação com a palavra de Deus. Não é promessa vazia. É o que acontece com toda pessoa que para de ler a Bíblia por obrigação e começa a lê-la com propósito real. Esse não é mais um vídeo sobre versículos bonitos para começar bem a semana. Aqui você vai aprender a usar a palavra de Deus como um instrumento preciso para operar os problemas reais da sua vida. O casamento que está estremecendo, a decisão que você não consegue tomar, o medo que não vai embora, a sensação de que Deus está distante, ou pior, de que está em silêncio. Eu já estive nesse lugar. Houve um momento na minha caminhada em que eu lia a Bíblia todos os dias e me sentia cada vez mais vazio. Cumpria a meta de capítulos, fechava o livro e seguia a vida exatamente igual. Foi quando entendi que o problema não estava na Bíblia. O problema estava no jeito que eu me sentava diante dela. Nesse vídeo, você vai passar por 6 momentos que vão reorganizar a sua leitura bíblica de uma vez por todas. Você vai entender por que a maioria das pessoas lê e não muda. Vai descobrir uma perspectiva sobre a Bíblia que pouquíssimas pessoas têm. Vai aprender um método prático com 3 perguntas que funcionam com qualquer passagem, em qualquer momento da sua vida. Vai conhecer a técnica do versículo, que é a forma mais poderosa de aplicar a palavra nos seus problemas reais. Vai entender qual é o maior inimigo silencioso da sua leitura bíblica, aquele que ninguém menciona. E no bloco final, eu vou aplicar tudo isso ao vivo, na sua frente, usando uma situação real que você provavelmente está vivendo agora ou já viveu em algum momento. Se você já sentiu que a Bíblia é difícil de entender, que não se conecta com a sua vida, ou que Deus parece não estar respondendo, esse vídeo foi feito especificamente para você. Deixa o like agora e se inscreve no canal, porque esse tipo de conteúdo vai continuar chegando toda semana e você não vai querer perder o que vem pela frente. O diagnóstico. Quantas vezes você abriu a Bíblia, leu, fechou e continuou exatamente do mesmo jeito? Sem direção, sem resposta, sem aquela sensação de que algo realmente tinha tocado a sua vida. Se isso já aconteceu com você, saiba que você não está sozinho. Isso acontece com milhões de pessoas todos os dias, inclusive com pessoas que estão na igreja há décadas, que conhecem a Bíblia de cor, que sabem citar versículos em qualquer conversa, mas que por dentro ainda carregam as mesmas dores, os mesmos medos e as mesmas dúvidas de sempre. O problema não é a Bíblia. O problema é a forma como a maioria das pessoas foi ensinada a lê-la. Existe um fenômeno silencioso dentro do cristianismo que ninguém gosta de admitir. As pessoas leem a Bíblia por anos e continuam ansiosas, perdidas, sem direção concreta para as decisões da vida. Continuam sem saber o que Deus quer delas, sem sentir a presença de Deus no meio das crises, sem conseguir conectar o que está escrito naquelas páginas com o que está acontecendo na sua vida real, agora, hoje. E o que a maioria das pessoas faz diante disso? Tenta ler mais, cria metas de capítulos, segue planos de leitura, acorda mais cedo para ter mais tempo de devocional. E mesmo assim, a sensação de vazio continua, porque o problema nunca foi a quantidade. O problema é a qualidade do que acontece enquanto você lê. Ler mais capítulos sem o método certo não produz transformação, produz familiaridade religiosa. E existe uma diferença enorme entre ser familiarizado com a Bíblia e ser transformado por ela.
Uma pessoa pode saber onde fica cada livro, conhecer cada história, decorar cada genealogia, e ainda assim nunca ter sido verdadeiramente alcançada pela palavra de Deus em um nível profundo. Deixa eu nomear algo que você provavelmente já sentiu, mas nunca soube como expressar. Você abre a Bíblia e não consegue se concentrar. Os pensamentos fogem. A mente vai para o trabalho, para o problema do dia, para a conta que vence. Você tenta de novo, mas as palavras parecem distantes, escritas para outro tempo, para outra cultura, para outro povo. Você não entende o contexto histórico. Não sabe por que aquela passagem importa para a sua vida hoje. Começa a leitura e não termina. Ou termina, mas fecha o livro sem saber o que fazer com o que acabou de ler. Isso não é fraqueza. Isso é sintoma de um diagnóstico claro. Ninguém te ensinou a diferença entre leitura religiosa e leitura revelacional. A leitura religiosa busca cumprir uma meta. Ela está preocupada com quantos capítulos você leu, se você cumpriu o plano da semana, se você pode dizer que leu a Bíblia hoje. A leitura revelacional busca ouvir uma voz. Ela está preocupada com o que Deus está dizendo para você, especificamente, naquele momento, naquela situação, naquele versículo que de repente parou de ser texto e virou palavra viva dentro do seu peito. Essa distinção vai mudar tudo. Mas para entender ela em profundidade, você precisa primeiro mudar completamente a forma como enxerga esse livro. E o que eu vou te mostrar agora vai ser diferente de qualquer coisa que você já ouviu sobre a Bíblia. A virada de perspectiva. A maior ilusão que existe sobre a Bíblia é que ela funciona como um mecanismo de busca espiritual. Você digita o problema, ela te dá a resposta. Você está ansioso, encontra um versículo sobre paz. Você está sem dinheiro, encontra um versículo sobre provisão. Você lê, se sente melhor por alguns minutos, e quando a emoção passa, o problema continua exatamente onde estava. Isso não é culpa sua. É o resultado de uma visão completamente equivocada sobre o que a Bíblia é e para que ela existe. A Bíblia não é um livro de respostas prontas. A Bíblia é um livro de encontros. Existe uma diferença radical entre essas duas coisas. Quem busca respostas prontas usa a Bíblia como ferramenta. Quem busca um encontro usa a Bíblia como portal. E é nesse segundo caso que a transformação real acontece. Não quando você encontra o versículo certo, mas quando o versículo certo te encontra. O escritor de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, escreveu uma das frases mais poderosas de toda a Escritura. Ele disse que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Presta atenção no que esse texto diz. Ele não diz que a palavra de Deus foi viva em algum momento do passado. Ele diz que ela é viva, presente, ativa, atuante agora, nesse momento, enquanto você assiste a esse vídeo. Isso muda tudo. Se a palavra é viva, então quando você abre a Bíblia, você não está abrindo um arquivo histórico. Você está entrando em contato com algo que respira, que age, que enxerga dentro de você com uma precisão que nenhuma psicologia, nenhuma filosofia e nenhuma terapia consegue alcançar. Mas aqui está o ponto que separa as pessoas que são transformadas pela Bíblia das que apenas a conhecem. Ler sobre Deus é completamente diferente de encontrar com Deus através do texto. Você pode passar anos estudando teologia, decorando doutrinas, conhecendo cada atributo divino descrito nas Escrituras, e ainda assim, nunca ter tido um encontro real com Deus dentro de uma passagem bíblica. O conhecimento sobre Deus enche a cabeça. O encontro com Deus muda o caráter. Deixa eu te fazer uma pergunta honesta. Quando foi a última vez que você estava lendo a Bíblia e precisou parar? Não porque tocou o telefone, não porque alguém te chamou, mas porque um versículo te acertou no peito de um jeito que você não conseguia continuar. Quando foi a última vez que uma frase desse livro fez você sentar em silêncio, respirar fundo e perceber que Deus estava falando diretamente com você sobre aquela situação específica, sobre aquela dor que você nem tinha verbalizado ainda?
Esse é o objetivo real da leitura bíblica. Não terminar o plano de capítulos. Não acumular conhecimento. Não se sentir espiritualmente produtivo porque leu antes do café da manhã. O objetivo real é ser encontrado por Deus dentro do texto. E quando você entende isso, a sua postura diante da Bíblia muda completamente. Você para de correr pelos capítulos e começa a habitar dentro das frases. Você para de ler para cumprir e começa a ler para ouvir. E é exatamente nesse ponto que a palavra começa a falar de um jeito que você nunca imaginou ser possível. Agora que essa perspectiva mudou, eu quero te entregar algo prático. Um método simples, poderoso e que você pode começar a aplicar ainda hoje, com qualquer passagem, em qualquer momento da sua vida. E ele começa com 3 perguntas que vão reorganizar a sua leitura bíblica de uma vez por todas. O método das 3 perguntas sagradas. Esse método é simples. Tão simples que quando eu te explicar, você vai pensar que já sabia disso. Mas deixa eu te avisar algo antes. A simplicidade aqui é completamente enganosa. Quem aplica essas 3 perguntas com seriedade e com honestidade, nunca mais lê a Bíblia do mesmo jeito. Não porque as perguntas sejam mágicas, mas porque elas forçam você a parar de ler a Bíblia de fora para dentro e começar a lê-la de dentro para fora. A primeira pergunta que você deve fazer ao ler qualquer passagem bíblica é esta: o que esse texto revela sobre o caráter de Deus? Isso parece óbvio, mas a maioria das pessoas nunca faz essa pergunta de forma consciente e intencional. Você lê uma passagem e vai direto para o que ela pede de você, o que você deve fazer, o que você deve evitar, o que você precisa melhorar. Mas antes de qualquer coisa, o texto bíblico está revelando quem é Deus, e isso importa mais do que qualquer instrução prática, porque você age de acordo com a imagem que tem de Deus. Sempre, sem exceção. Quem enxerga Deus como um juiz severo à espera do próximo erro, ora com medo, vive com culpa e nunca se sente digno de ser ouvido. Quem enxerga Deus como um pai presente e amoroso, ora com confiança, busca a presença divina com naturalidade e sente segurança mesmo no meio da crise. A mesma Bíblia, o mesmo Deus. Imagens completamente diferentes. E essas imagens moldam tudo. Como você ora, como você decide, como você reage quando a vida desmorona. Então, diante de qualquer passagem, a primeira coisa que você faz é perguntar: quem é Deus aqui? Ele está sendo revelado como provedor, como guerreiro, como consolador, como pai, como juiz, como restaurador. Identifica isso primeiro e deixa que essa revelação do caráter divino assentar no seu coração antes de continuar. A segunda pergunta é esta: o que esse texto revela sobre mim e sobre a minha situação atual? Não sobre Israel no deserto, não sobre Paulo na prisão, não sobre Davi fugindo de Saul. Sobre você, hoje, agora, com o problema que você trouxe para essa leitura. A Bíblia funciona como um espelho, e espelhos não mentem. Eles mostram o que está lá, mesmo que você não queira ver. Essa segunda pergunta exige honestidade brutal e uma coragem espiritual que poucos estão dispostos a exercer, porque muitas vezes o que o texto revela sobre você é exatamente o que você estava evitando enxergar. Talvez o texto revele que você tem controlado situações que deveriam estar nas mãos de Deus. Talvez revele que você tem alimentado um ressentimento que está bloqueando a sua paz. Talvez revele que o medo que te paralisa não é falta de circunstância favorável, mas falta de confiança real em quem Deus disse que é. Seja o que for, a segunda pergunta não te deixa sair da leitura sem se ver no texto. A terceira pergunta é a mais negligenciada e, ao mesmo tempo, a mais poderosa das 3. Que decisão ou atitude esse texto está me chamando a tomar hoje? Sem essa pergunta, a leitura vira conhecimento morto. Você sai da Bíblia cheio de informação e vazio de transformação. A fé sem ação não é fé. É filosofia. É teoria espiritual que ocupa espaço na cabeça, mas não muda nada na vida real. A terceira pergunta é o ponto onde a palavra sai do papel e entra na sua semana. Ela te obriga a transformar revelação em decisão e decisão em movimento. Deixa eu demonstrar esse método ao vivo com uma passagem real. Pega a carta aos Filipenses, capítulo 4,
versículos 6 e 7, onde Paulo escreveu: Não ansieis por coisa alguma, mas em tudo, mediante oração e súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Primeira pergunta: o que esse texto revela sobre o caráter de Deus? Revela que Deus é acessível, que Ele não está distante esperando que você resolva seus problemas sozinho antes de se aproximar. Ele está disponível para receber cada pedido, cada angústia, cada coisa que pesa. E mais do que isso, revela que Deus é capaz de oferecer uma paz que ultrapassa qualquer capacidade humana de compreender. Não uma paz que depende de as circunstâncias melhorarem, uma paz que guarda, que protege, que permanece mesmo quando nada mudou lá fora. Segunda pergunta: o que esse texto revela sobre mim e sobre a minha situação atual? Revela que ansiedade, no nível que a maioria das pessoas vive, é sinal de que os pedidos não estão sendo apresentados a Deus com ações de graças, mas carregados sozinhos com a força da própria mente. Revela que a tentativa de controlar o que não pode ser controlado está custando uma paz que já foi disponibilizada. Revela que a pessoa que lê esse texto e continua ansiosa não está sem resposta, está sem entrega. Terceira pergunta: que atitude esse texto está me chamando a tomar hoje? Parar de carregar sozinho o que foi pedido a Deus. Transformar a preocupação em oração específica. Apresentar o pedido com gratidão real, não como barganha, mas como ato de confiança em quem já demonstrou ser fiel. E então soltar, não fingir que soltou. Soltar de verdade. Percebe o que aconteceu? O mesmo versículo que parecia genérico se tornou cirúrgico. Saiu do campo do bonito e entrou no campo do transformador. Isso é o método das 3 perguntas funcionando. Salva esse método, coloca no papel, cola na contracapa da sua Bíblia, porque a partir de agora, você nunca mais vai fechar a palavra sem saber exatamente o que fazer com o que acabou de ler. A técnica da âncora bíblica. Já aconteceu com você de abrir a Bíblia sem saber por onde começar? De ficar folheando página por página, esperando que alguma coisa saltasse aos olhos e fizesse sentido para o que você está vivendo? Essa experiência tem um nome, e não é fé. É desorientação espiritual. E ela acontece porque a maioria das pessoas nunca aprendeu a entrar na Bíblia com intenção, com direção e com o tema certo nas mãos. A Bíblia cobre toda a experiência humana. Toda ela. Medo, traição, falência, luto, dúvida, fracasso, restauração, solidão, raiva, perda, recomeço. Não existe situação humana que esse livro não tenha tocado de alguma forma. O problema é que quando você está no meio de uma crise, abrir um livro de 66 outros livros sem saber por onde começar é como entrar em uma biblioteca enorme procurando um título específico sem conhecer a organização do acervo. Você sabe que a resposta está ali, mas não sabe onde encontrá-la. É para resolver exatamente isso que existe a técnica do versículo. Um versículo não é aquele que você gosta, não é aquele que você já decorou, que você posta nas redes sociais ou que aparece na sua caneca favorita. Um versículo é aquele que você precisa. É o texto que Deus coloca na sua vida para que você não seja levado pela correnteza da situação que está enfrentando. Âncora não é decoração. Âncora é o que impede que o barco derive quando a tempestade chega. A forma de aplicar essa técnica começa com um passo que parece simples, mas que exige honestidade real. Identificar o tema central do que está te afligindo agora. Não de forma vaga, de forma específica e direta. Não é apenas dizer que está passando por um momento difícil. É nomear o que está pesando. É ansiedade com o futuro? É uma decisão que precisa ser tomada e que está te paralisando? É um relacionamento que está destruído e você não sabe se tem como reconstruir? É a sensação de que perdeu o propósito e não sabe mais para onde está caminhando? É pressão financeira que está chegando em todos os lados ao mesmo tempo? Quando você nomeia o tema com precisão, você consegue buscar passagens diretamente ligadas a ele, não de forma aleatória, mas com intenção. E aí vem o passo que a maioria das pessoas erra: escolher um único versículo, não 5, não um capítulo inteiro.
Um versículo, só um. Isso vai contra tudo que você foi ensinado sobre leitura bíblica. Mas existe uma razão profunda por trás disso. A mente humana em crise não precisa de mais informação. Ela precisa de uma âncora. E uma âncora precisa ser única, precisa ser firme e precisa ser mantida no mesmo lugar. Quando você distribui sua atenção entre 5 versículos, 8 passagens e 3 capítulos, você não ancora em nada. Você continua à deriva, agora com mais conteúdo na cabeça, mas com a mesma desorientação no coração. Então você escolhe um único versículo, aquele que mais fala diretamente com o tema que você nomeou, e passa 7 dias meditando nele, declarando ele em voz alta, aplicando ele nas decisões do dia e observando como Deus age através de uma única frase quando você finalmente para de correr e começa a ancorar. Deixa eu tornar isso concreto com exemplos reais. Se o que está te afligindo é ansiedade e medo, o versículo pode ser Isaías, capítulo 41, versículo 10, onde Deus diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus." Se o problema está em um relacionamento difícil, que pode ser um casamento em crise, uma amizade rompida ou um conflito familiar sem resolução, a base pode estar na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, que descreve o amor com uma precisão que nenhuma psicologia relacional conseguiu superar. Se a pressão é financeira e a sensação é de que não existe saída, o versículo pode ser encontrado na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Onde Paulo afirma que Deus suprirá todas as necessidades segundo as suas riquezas em glória. Se você está diante de uma decisão importante e não sabe qual caminho seguir, ancore em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. E se o que te paralisa é a falta de propósito, a sensação de que sua vida perdeu o sentido e a direção, ancore em Jeremias capítulo 29, versículo 11, onde Deus declara que os planos que tem para você são de paz e não de calamidade, para te dar um futuro e uma esperança. 7 dias com um único versículo. Isso pode parecer pouco. Na prática, é um dos exercícios espirituais mais poderosos que existem, porque ele te ensina a permanecer. E permanecer na palavra é o que separa quem é consolado momentaneamente de quem é transformado profundamente. A palavra de Deus não é aspirina. Não age em 20 minutos e some quando o efeito passa. É tratamento contínuo. E quanto mais você permanece nela, com atenção, com intenção e com entrega, mais ela permanece em você, remodelando a forma como você pensa, como você reage e como você enfrenta o que a vida traz. Mas agora eu preciso te falar sobre algo que pode destruir tudo o que você acabou de aprender. Um inimigo silencioso que a maioria das pessoas nunca identificou e que está sabotando a leitura bíblica de milhões de crentes todos os dias. O que vem a seguir pode ser a parte mais importante de todo esse vídeo. O maior inimigo da sua leitura bíblica. Você pode ter o melhor método do mundo. Pode ter o versículo certo, o tema certo, a intenção certa, a Bíblia aberta na passagem exata que Deus colocou no seu coração. E ainda assim, sair da leitura completamente vazio, sem ter ouvido nada, sem ter sido tocado por nada, com a sensação de que as palavras simplesmente não chegaram até você. Isso acontece. Acontece com frequência. E a razão quase nunca é o que as pessoas pensam que é. Não é falta de tempo. Não é falta de disciplina. Não é falta de conhecimento teológico ou de maturidade espiritual. O maior inimigo da sua leitura bíblica é o barulho interior. E esse inimigo é silencioso, invisível e devastadoramente eficiente. Pensa comigo. Você abre a Bíblia. Os olhos percorrem as linhas. Mas onde está a sua mente? Está no problema que surgiu ontem no trabalho e que ainda não foi resolvido. Está na conta que vence na sexta-feira. Está no que aquela pessoa disse que ainda dói. Está na decisão que precisa ser tomada e que você continua adiando porque tem medo de errar. Está no filho que está passando por algo difícil e que você não sabe como ajudar. Você está lendo as palavras, mas não está presente para recebê-las. E a palavra de Deus não se impõe sobre uma mente fechada. Ela espera. Ela é oferecida, mas ela não invade. Por isso, o problema não começa no texto. Ele começa antes de você abrir a Bíblia. Ele começa no estado interior com o qual você chega para a leitura. Existe uma prática que tem mais de 1000 anos de história dentro do cristianismo,
usada por monges, teólogos e homens de oração que entenderam algo que a cultura moderna perdeu completamente: que ouvir Deus exige desaceleração. Essa prática se chama Lectio Divina, que em latim significa simplesmente leitura sagrada. E o seu único objetivo é te ajudar a desacelerar o suficiente para ouvir o que o texto quer dizer, e não o que você quer que ele diga. Muitas pessoas chegam à Bíblia com a resposta que querem ouvir já formada na cabeça, e leem o texto procurando confirmação para o que já decidiram. Isso não é leitura revelacional. Isso é uso da Bíblia como espelho de si mesmo. A Lectio Divina faz o oposto. Ela te coloca em posição de ouvinte, não de interrogador. Ela te ensina a receber antes de interpretar. A forma de aplicar essa prática é direta e pode ser feita com qualquer passagem, em qualquer momento do dia. O primeiro movimento é ler. Você pega a passagem escolhida e lê uma vez em voz alta, devagar, sem pressa, sem tentar entender tudo de uma vez, apenas deixando as palavras entrarem. O segundo movimento é meditar. Você relê a mesma passagem e presta atenção em qual palavra ou frase se destacou. Não a que você achou mais interessante. A que ficou. A que pulsou. A que criou um peso ou uma luz diferente dentro de você. O terceiro movimento é orar. Você pega essa palavra ou frase específica e a transforma em uma conversa honesta com Deus. Não um discurso religioso, uma conversa real, com o que você está sentindo, com o que essa palavra tocou, com o que ela revelou. O quarto movimento é contemplar. Você fica em silêncio por pelo menos 2 minutos, sem pedir, sem falar, apenas recebendo, apenas presente. 2 minutos de silêncio parecem pouco. Na prática, para a maioria das pessoas, 2 minutos de silêncio real diante de Deus são a coisa mais difícil do dia. Porque o silêncio exterior é fácil de encontrar. O silêncio interior é uma conquista espiritual que se desenvolve com prática e com intenção. O desafio que eu te deixo agora é concreto. Hoje, antes de dormir, pega apenas 5 versículos. Não um capítulo, não um plano de leitura. 5 versículos. E aplica esses 4 movimentos com total presença. Você vai descobrir que 5 versículos lidos com silêncio interior, com atenção real e com disposição para ouvir, valem mais do que 5 capítulos lidos com a mente em outro lugar. A quantidade nunca foi o critério de Deus para a transformação. A profundidade sempre foi, e profundidade exige presença. Agora que você tem o método, a técnica e a postura certa para ler a Bíblia, chegou o momento mais esperado desse vídeo. Eu vou pegar tudo que foi ensinado aqui e aplicar ao vivo, na sua frente, usando uma situação real que você muito provavelmente está vivendo agora, ou já viveu em algum momento da sua vida. Aplica cal real em tempo real. Tudo que foi ensinado até agora foi construção. Cada bloco foi uma camada colocada sobre a anterior. E agora você tem nas mãos um conjunto completo de ferramentas para transformar a sua leitura bíblica de uma vez por todas. Mas ferramenta que fica na caixa não resolve nenhum problema. Então agora eu vou pegar tudo isso e mostrar funcionando, ao vivo, na sua frente, com uma situação real que eu escolhi, porque sei que ela ressoa com uma parte enorme de quem está assistindo a esse vídeo. A situação é esta: ansiedade sobre o futuro e paralisia diante de uma decisão importante. Não estou falando de um medo vago e genérico. Estou falando daquela sensação específica de estar em um ponto da vida onde você precisa tomar uma decisão que vai mudar muita coisa e não consegue. A cabeça analisa, pesa os prós e os contras, considera todos os cenários possíveis e mesmo assim fica travada. O coração quer dar um passo, mas o medo de errar é maior do que a coragem de mover. E enquanto isso, os dias passam. A pressão aumenta e a sensação de estar perdendo o controle da própria vida vai crescendo por dentro. Se você nunca viveu isso, conhece alguém que está vivendo agora. Então acompanha com atenção o que vem a seguir. O primeiro passo da técnica é nomear o tema com precisão. O tema aqui não é simplesmente ansiedade. É a combinação específica entre medo do futuro e incapacidade de decidir. Nomear com precisão importa porque é isso que vai direcionar a busca pela passagem certa. O segundo passo é escolher a passagem. Para esse tema, a passagem que eu escolho é Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6,
onde está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Agora eu aplico as 3 perguntas sagradas ao vivo. Primeira pergunta: o que esse texto revela sobre o caráter de Deus? Revela que Deus não é um observador distante, esperando ver como você vai se sair. Ele é um Deus que endireita caminhos, que age, que interfere, que não apenas aponta a direção, mas participa ativamente do percurso de quem confia nele. O texto revela um Deus que pode ser reconhecido em todos os caminhos, não apenas nos caminhos espirituais, não apenas nas decisões grandes e solenes, mas em todos os caminhos, na escolha profissional, no relacionamento, na mudança de cidade, na conversa difícil que precisa ser tida, em absolutamente tudo. E mais do que isso, o texto revela que Deus é digno de uma confiança que vai além do entendimento humano. Ele não está pedindo que você entenda tudo antes de confiar. Ele está pedindo que você confie antes de entender tudo. Segunda pergunta: o que esse texto revela sobre mim e sobre a minha situação atual? Revela que a paralisia diante da decisão não é, na raiz, um problema de falta de informação. É um problema de excesso de confiança no próprio entendimento. A pessoa que fica travada analisando infinitamente todos os cenários possíveis está, na prática, dizendo a Deus: eu preciso entender completamente antes de me mover. E o texto diz o oposto. Ele diz: confia primeiro e o caminho será endireitado no processo. Isso revela algo incômodo e libertador ao mesmo tempo. A paralisia não é humildade intelectual. É muitas vezes uma forma sofisticada de controle. A pessoa não está esperando a resposta certa. Está esperando a garantia de que não vai errar. E essa garantia Deus não oferece. O que ele oferece é presença e direção no caminho, não antes dele. Terceira pergunta: que atitude esse texto está me chamando a tomar hoje? Está me chamando a fazer 3 coisas concretas. A primeira é parar de tratar a decisão como um problema matemático que precisa ser resolvido apenas com lógica, e começar a tratá-la como um momento de entrega real a Deus. A segunda é reconhecer Deus especificamente nessa situação, não de forma genérica, não com uma oração de 30 segundos no fim do dia, mas de forma profunda e honesta, apresentando cada detalhe do que pesa, cada medo que existe por trás da paralisia, cada cenário que aterroriza quando a mente trabalha sozinha. A terceira é agir no que depende de mim e soltar o que depende de Deus. Não fingir que soltou, soltar de verdade, dar o passo que está ao alcance e confiar que o caminho vai sendo endireitado enquanto você caminha. Agora o terceiro passo da técnica: escolher o versículo para os próximos 7 dias. O versículo escolhido é o segundo dentro da passagem. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo vai ser declarado em voz alta toda manhã. Vai ser lembrado em cada momento de tensão relacionado à decisão. Vai ser a resposta mental sempre que o medo tentar retomar o controle. O quarto passo é formular uma declaração de fé personalizada baseada no versículo. A declaração pode ser esta: eu reconheço a Deus nessa decisão. Eu confio que o caminho está sendo endireitado enquanto eu dou cada passo com integridade e com fé. Eu não preciso enxergar o destino completo para começar a caminhar. Eu preciso reconhecer quem está comigo no caminho. Percebe o que acabou de acontecer? 2 versículos. Apenas 2. E eles diagnosticaram a raiz do problema. Revelaram algo verdadeiro sobre a situação interior de quem está vivendo essa paralisia. Entregaram 3 atitudes concretas para serem tomadas hoje, escolheram um versículo para os próximos 7 dias e produziram uma declaração de fé personalizada para ser carregada durante a semana. Isso é a palavra de Deus viva e atuante. Não como teoria, não como conteúdo inspiracional, como instrumento real, preciso e transformador aplicado a uma situação real da vida real. Agora imagina fazer isso todos os dias, com consistência, com método, com presença e com entrega. Em algumas semanas você não vai ser mais a mesma pessoa. Não porque a sua vida mudou,
mas porque a forma como você enfrenta a sua vida mudou completamente. E quando isso muda, tudo muda. Você não precisa ler mais. Você precisa ler diferente. Essa frase resume tudo o que foi construído aqui hoje, e eu quero que ela fique com você muito depois que esse vídeo terminar. Porque a tentação vai ser de amanhã abrir a Bíblia do mesmo jeito de sempre, com a mesma pressa de sempre, com a mesma expectativa vaga de sempre. E é exatamente aí que tudo que você aprendeu hoje vai ser testado. Então vamos revisar juntos o que mudou na sua leitura bíblica a partir de agora. Você entendeu que existe uma diferença fatal entre leitura religiosa e leitura revelacional, e que quantidade sem qualidade produz familiaridade, não transformação. Você descobriu que a Bíblia não é um livro de respostas prontas, mas um livro de encontros, e que o objetivo real não é terminar capítulos, mas ser encontrado por Deus dentro do texto. Você recebeu o método das 3 perguntas sagradas, que transforma qualquer passagem em direção concreta para a sua vida, revelando o caráter de Deus, revelando a sua situação interior com precisão e te chamando a uma atitude real hoje. Você aprendeu a técnica do versículo, que te tira da desorientação espiritual e te coloca em contato direto com a palavra certa para o problema certo, com intenção e com permanência. Você identificou o maior inimigo silencioso da sua leitura bíblica, o barulho interior, e recebeu os 4 movimentos da Lectio Divina para chegar à palavra com presença real e com disposição genuína para ouvir. E você viu tudo isso funcionando ao vivo, aplicado a uma situação real, com resultado concreto e imediato. A Bíblia não mudou. O mundo não mudou. O que mudou hoje foi a forma como você vai se sentar diante dela, com menos pressa, com mais fome, com menos religião, com mais relacionamento, com menos meta de capítulos, com mais disposição para ser alcançado por uma única frase que Deus separou especificamente para o momento que você está vivendo agora. Se esse vídeo tocou algo em você, eu quero te pedir uma coisa. Não é o like, não é a inscrição, não é o compartilhamento. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir que você aplique isso hoje, ainda hoje. Não espere o momento perfeito, não espere ter mais tempo, não espere se sentir mais preparado espiritualmente. Pega 5 versículos, aplica as 3 perguntas, escolhe um versículo e passa os próximos 7 dias habitando dentro dele. Faça isso e você vai entender, na prática, tudo que foi ensinado aqui de uma forma que nenhum vídeo consegue produzir sozinho. Pai, eu oro por cada pessoa que assistiu a esse vídeo até o final. Eu oro por aquelas que estão carregando decisões pesadas demais para carregar sozinhas. Por aquelas que abriram a Bíblia tantas vezes e fecharam sem ter sido alcançadas. Por aquelas que estão com medo do futuro, com dores que ainda não curaram, com perguntas que ainda não foram respondidas. Que a tua palavra, que é viva e eficaz, encontre cada uma delas exatamente onde elas estão. Que o método que foi ensinado aqui não fique apenas na cabeça, mas desça para o coração e para as decisões do dia a dia. Que cada versículo escolhido a partir de hoje seja um ponto fixo em meio às tempestades, e que a paz que excede todo entendimento guarde os corações e as mentes de quem confia em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Que a palavra de Deus continue falando com você, muito depois que esse vídeo terminar. Te vejo no próximo.